muda a imagem, incêndio, ó. Muda a imagem, incêndio em um apartamento. Você que está acompanhando o Balanço Geral, olha a parte interna do apartamento. Olha a parte interna, você que está chegando agora, acompanhando o Balanço Geral. A nossa equipe de olho para trazer as informações. E essa é a imagem que o Balanço Geral conseguiu do momento que o prédio, o apartamento estava pegando fogo. Você vê o lado de fora e também tem o lado de dentro. A imagem impressionante mostra que tudo foi tomado pelas chamas, uma correria gigante ali no condomínio, uma correria muito grande de outros moradores por causa desse incêndio. E o pior, nós tivemos uma mulher que teve 67% do corpo queimado, atingido por causa das chamas. 67% do corpo. Preocupação em relação a ela. Olha o trabalho difícil dos bombeiros, uma área muito fechada, muito complexa de conseguir atuar. Vamos fazer o seguinte, vamos até o local onde tudo aconteceu. Lá está ele, Tarsis Duarte, para trazer as informações e atualizações em relação a este caso que ocorreu aqui na nossa cidade. Tarsis, bem-vindo, bom dia. Oi, Rafa, bom dia para você, quase boa tarde para o amigo e para a amiga do Balanço. Esse susto danado aconteceu ontem nesse condomínio que fica aqui na Avenida Rural, no bairro Jardim Brasília. Ali, ó, no quarto andar do prédio fica o apartamento de onde veio a explosão. Os moradores ouviram um barulho imenso e aí tudo começou a pegar fogo por lá. E de repente a moradora, que tem 27 anos de idade, desceu às pressas pedindo ajuda, pedindo socorro. Ela estava bastante queimada. Estou aqui com o Sargento Mourão, que acabou de fazer uma inspeção lá dentro. Aliás, ele ainda está fazendo essa inspeção e deu uma paradinha para falar conosco sobre essa ocorrência registrada ontem no fim da tarde, mas que chamou muita atenção aqui da região, principalmente pelo barulho ouvido, não é mesmo, Sargento? Quais foram as informações colhidas até o momento e boa tarde para o senhor. Boa tarde, Tarsis. Boa tarde a todos os telespectadores, ao Rafael dos Anjos também. Queria informar que nós estamos aqui hoje, um dia posterior aos fatos ocorridos, para fazer uma inspeção de incêndio. Essa inspeção ela tem um cunho de investigativo, da gente tentar entender o porquê que aconteceu esse incidente e tentar fazer umas trabalhas, algumas campanhas, onde vamos divulgar aí prevenções, para que não ocorra em outras localidades. Aqui, ontem por volta das 17 horas e 37 minutos, houve uma explosão ambiental envolvendo aí um vazamento de GLP, ou seja, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás, que a gente tem dentro da residência nossa. Nessa localidade, o gás ele é um gás encanado, segundo informado aqui até mesmo pelo responsável pela área que ontem, houve uma reclamação de que havia um cheiro forte de gás. Eles acionaram esse síndico, o síndico na localidade, ele fez o fechamento do registro de gás, ou seja, a alimentação de GLP, e também fez o desligamento da energia. Após eles fazerem o acionamento via 193, as equipes nossas iniciaram o deslocamento para o local e durante o deslocamento foi informado aí que havia acontecido a explosão ambiental. Nas imagens que nós verificamos aqui hoje, nós identificamos que houve essa explosão por volta das 17 horas e 37 e 17 horas e 38 as pessoas já haviam abandonado a edificação em conjunto com a moradora também que se encontrava no quarto andar, Aqui são vários blocos, tem 16 apartamentos por bloco, onde neste caso aqui havia 11 que estariam sido habitados. As informações sobre o que havia ocorrido. Nós tivemos informações que ela havia colocado um bolo no forno. Esse forno ele havia apresentado uma chama muito baixa. Ela abriu, desligou e assim que ela tentou ligar novamente, houve a explosão. Devido aí aos relatos, principalmente do responsável que fez a entrada no local para identificar e notou que no terceiro andar, ou seja, um andar abaixo do sinistrado, havia um forte cheiro de gás. Provavelmente esse gás deveria estar vazando, como ele é mais pesado que o ar, ele desceu para as partes mais baixas e aí posteriormente com essa ignição aí de tentar acender o forno, houve aí a explosão. A moradora, segundo relatos, ela não estava sentindo o odor, porque poderia estar gripada ou
com algum problema para não conseguir identificar o cheiro, o que pode ter ocasionado aí, né, esse incidente dela não ter notado que havia esse cheiro forte do vazamento de GLP e ter utilizado aí uma fonte, uma chama, né, para fazer o acendimento aí do fogão. Agora, sargento, o senhor mesmo disse que a vítima foi levada por vizinhos até o hospital, mas sabe-se que ela teve mais de 60% do corpo queimado. Essa é a atualização que os senhores têm em relação a ela, né? Então, ela foi feita uma avaliação, né, das queimaduras que ela sofreu, membros superiores, que são os braços, membros inferiores, as pernas, região do pescoço. A região que estava exposta, que ela estava vestida de roupa, foi atingida. Pela soma lá deu 67% de área corpórea queimada. Ela se encontra no pronto-socorro da UFO. Nós não temos ainda o boletim sobre ela, né, que a partir do momento que é entregue no pronto-socorro da UFO, ela já passa a ser uma informação interna. Então nós não temos essa informação. Nós também não temos, porque o Hospital de Clínicas da UFO não fornece o estado atual das vítimas devido à lei de proteção a dados. Isso acontece desde que a lei entrou em vigor. Pois bem, hoje a gente consegue ver aqui que muitos danos foram deixados, principalmente ali no quarto andar, onde a explosão aconteceu. E no chão a gente vê também muitos cacos de vidro ali dentro, na parte interna também do condomínio. A mesma coisa. E essa visita hoje dos senhores aqui ao local, ela é muito importante para justamente entender se a causa foi realmente o forno e se houve alguma falha no sistema de fornecimento de gás, é isso? Justamente. Inclusive, nós vamos terminar essa inspeção, vamos analisar todos os ambientes, inclusive data de validade da mangueira que chega até o fogão. Vamos olhar, né, o tipo de mangueira, se é específico, se houve algum rompimento para ter um vazamento em alta intensidade na localidade, o que vai, né, nos dar aí um subsídio para fazer alguns trabalhos preventivos e evitar que ocorra incidentes como este e tenha aí, né, vítimas graves ou, em alguns casos, vítimas fatais, né? Certo. Muito obrigado pela entrevista, Sargento Mourão, e com imagens ao vivo eu devolvo para você, Rafael dos Anjos. Avenida Rural é onde fica esse condomínio aqui no bairro Jardim Brasília. E é assim que ficou a residência, o apartamento dessa moradora de 27 anos, que infelizmente teve 67% do corpo queimado pelas chamas depois desse susto que foi a explosão do forno. A princípio, a explosão do forno é a principal suspeita aí do Corpo de Bombeiros. Rafa. E fica o alerta, hein, para toda a população. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. A gente tem que tomar o máximo de cuidado em relação ao encanamento do gás, a essa ligação dessa mangueira com a saída do gás do prédio até o fogão. Cuidado, porque infelizmente as pessoas acabam se esquecendo de olhar, de analisar, e situações como essa podem ocorrer. E a nossa torcida para essa mulher que teve 67% do corpo prejudicado. A família que está acompanhando, por favor, família, a nossa preocupação é com a vida, tá? Repasse as atualizações, as informações. O hospital não está repassando para a gente, mas eu tenho certeza que você do outro lado pode conversar comigo para repassar aí as informações e explicar o que está acontecendo com essa mulher e a nossa torcida pela recuperação dela depois desse triste fato. Outra questão, aproveitando que o Mourão estava ali, nós tivemos um episódio que aconteceu alguns anos atrás no centro da cidade e a situação não foi pior graças a uma equipe de brigadistas do condomínio. E é algo que eu faço esse alerta, é um alerta também do Corpo de Bombeiros, que é importante que a gente tenha pessoas treinadas, capacitadas para agir em situações de incêndio dentro de um prédio, dentro de um condomínio. Assim vocês conseguem assegurar a vida de todos os moradores, como aconteceu neste caso específico lá no centro da cidade, que envolveu um elevador. Então, que fica de alerta aos síndicos, aos administradores de condomínio a ter uma equipe para ajudar, um treinamento que é muito simples de fazer para ajudar em situações de perigo, em situações de incêndio, como ocorreu este aqui na cidade de Uberlândia. E o apartamento não sobrou muita coisa, né? Como você viu, né? Muito danificado. Aquela imagem interna é assustadora. Olha essa imagem aí, ó. Os extintores todos ali, né? São extintores do prédio. E perceba
tanta fumaça e o fogo tomando conta, infelizmente, do apartamento, assustando os vizinhos, assustando todo mundo. E você está vendo aí no detalhe, a nossa equipe não perde nada. Isso aqui é fundamental, é a válvula para você fazer o fechamento do gás do prédio. Então, em situações como essa, é fundamental o fechamento, tem que tomar esse cuidado e também desligar toda a energia do prédio. Essa também é uma orientação que é feita pelos bombeiros. Obrigado, Tarsis, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral.